para orar comigo, algumas pessoas não oraram. E eu sinto que às vezes você fica sem graça no culto. Mas esse culto é para você não ficar sem graça. É para você participar. Porque senão não é um culto, é uma palestra. Palestra você vai, olha e vai embora. Culto não. Você está prestando um culto a Deus. Então você está orando, você está adorando, você está dando oferta, você está ouvindo Deus falar com você, você está falando com Deus seus problemas, você está participando, é um culto. Nos 10 mandamentos, fala no 2º mandamento, que você não deve prestar culto às imagens de escultura, ou seja, você deve prestar culto a um Deus vivo. Então é você que presta o seu culto, você não veio aqui para ficar calado, você não veio aqui para ficar calada, você veio aqui para falar com Deus, para cantar, para orar, para bater palma, para pedir a Deus as coisas. Pastor, eu não preciso de nada. Glória a Deus, você veio aqui para agradecer e pedir pelo que precisa. Então o culto, irmãos, não é uma palestra, não é um espetáculo, é algo que você participa, é você que faz o culto. Às vezes a gente canta aqui uma música e alguém sai e fala assim: nossa, o louvor foi uma bênção. E outra pessoa fala: ai, não gostei do louvor, não tocou no meu coração. Por que essa diferença? Não é por causa da música, é por causa de você. É porque às vezes você não veio com o espírito de prestar um culto a Deus. Você veio com o espírito de ouvir alguma coisa, ou receber alguma coisa. Mas a palavra de Deus fala que mais bem-aventurado é dar do que receber. E a palavra de Deus hoje é sobre a Páscoa. O tema da nossa mensagem é a Páscoa do Egito até Jesus. E você precisa entender isso, porque há muitas pessoas que não entendem que o Evangelho, ele veio do Antigo Testamento, é uma sequência. Tem gente que fala: ah, nós não somos mais judeu, nós não somos de Israel, para que a bandeira de Israel? Gente, pare com isso. A Bíblia fala que a salvação veio dos judeus. Jesus era um judeu. Então pare com esse preconceito, porque muitas promessas de Deus para você começaram lá no Antigo Testamento. E você não vai cuspir no prato que você comeu. Você não vai negar sua herança. Porque Deus tem um plano desde a fundação do mundo. Assim como você recebeu uma herança de Adão e Eva, seus ancestrais lá atrás, você também recebeu uma herança de Jesus. E Ele quer que você entenda Romanos 8:29, que fala que Ele é o primogênito. O que é primogênito? É o irmão mais velho. Se você não tem nada a ver com os judeus, você não pode ser da família de Jesus, porque Ele era judeu, Ele é primogênito da igreja, Ele é o irmão mais velho. Se você fala que não tem nada a ver com o judeu, então você está no lugar errado, porque o cristianismo está totalmente ligado ao judaísmo. Não tem como tirar uma coisa da outra. Amados, a Páscoa é para toda família de Deus, todo povo de Deus. Se você é cristão, você tem que celebrar a Páscoa. Posso ouvir um amém? Pastor, eu estou viajando. Olha que interessante, na Bíblia fala da segunda Páscoa, que é a segunda chance, porque alguns não participaram da primeira e falaram: eu não quero ficar de fora. Então é tão importante que Deus criou a segunda Páscoa. Veja, em João capítulo 1, verso 29, coloca para nós aí, João 1, 29, no dia seguinte, viu João a Jesus, que era seu primo, e vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, veja só, lá na Páscoa tinha um cordeiro para cada família. E João, o profeta, quando viu Jesus, chamou Jesus de Cordeiro de Deus. Lembra quando Abraão foi sacrificar Isaque? Abraão subiu com Isaque no monte. E quando foi sacrificar Isaque, Isaque falou: pai, cadê o cordeiro do sacrifício? Abraão disse: eu estou levando o meu, que é você, que era o filho dele. Deus proverá o dele. Você lembra disso? Preste atenção nos detalhes, porque você precisa entender hoje a Páscoa. Eu preciso que todos aqui saiam daqui entendendo a Páscoa, porque tem muito cristão que não entende a Páscoa. Eu estava orando, tem 2 dias, orando, jejuando, preparando essa mensagem. E quando Deus falou comigo a palavra de João Batista, as pessoas não estão entendendo o que Deus quer fazer.
Por isso que muitas pessoas ainda estão longe da bênção. Por isso que muitas pessoas ainda estão sofrendo nas mãos do diabo. Por isso que muitas pessoas ainda não viram a bênção de Deus na sua vida, porque não entenderam. E eu quero que você saia daqui hoje entendendo. Eu mandei para os jovens um vídeo essa semana de algumas celebridades, jogadores de basquete, de futebol americano, grandes celebridades, falando de Jesus com muito entusiasmo. Homens de Deus que são grandes celebridades, atores como Denzel Washington, que ganhou o prêmio Nobel, e no dia 12 de dezembro do ano passado, ele foi ungido pastor de uma igreja evangélica. Porque as pessoas da televisão vão falar para você o caminho do mundo, vão te mostrar inúmeras celebridades para você copiar, que são pessoas que seguem o caminho do mundo, que têm uma vida toda atrapalhada, mas não vão mostrar para você Denzel Washington, não vão mostrar para você os podcasts de Mel Gibson, falando sobre as experiências dele com Deus. Não vão falar para você do grande, maior quarterback do futebol americano da atualidade, Patrick Mahomes, do Kansas City, falando que a vida dele só tem significado por causa de Jesus. Então nós que somos a igreja temos que ensinar você a entender a palavra de Deus, porque ninguém lá fora vai te ensinar isso. E se você não aprender o caminho do Senhor aqui, você não vai aprender em lugar nenhum. João viu Jesus e disse, o Cordeiro de Deus. Então lembramos lá que Abraão, o pai da fé, disse, Deus proverá um cordeiro para nós. Ele profetizou ali o que Deus já tinha falado lá para a serpente. Olha, você vai ferir o calcanhar do filho da mulher, mas o filho da mulher vai pisar na sua cabeça. Deus já estava falando lá na queda do homem, lá em Gênesis, que ele tinha um plano. E quando chega aqui no Egito, o povo estava escravo, 430 anos, em Êxodo 12, no verso 21, se eu não me engano, fala, 21 não, verso 30 e 31, fala que eles ficaram 430 anos. Presta atenção, quando Deus chamou Jacó, Jacó estava onde? Em Betel, em Padã Arã, na cidade, na terra dele, na terra prometida, ele já estava lá. E quando ele foi para o Egito, Deus falou para ele, olha, eu vou te trazer de volta para essa terra, porque eu não quero que vocês fiquem no Egito. Vocês vão ficar lá, vão virar escravo, mas eu vou trazer vocês de volta, porque o lugar do meu povo é comigo, é na terra prometida. O lugar de você é do lado de Deus, que te criou a sua imagem e semelhança. O lugar de você é abençoado. O lugar de você é prosperando. O lugar do seu casamento é uma bênção. O lugar da sua mulher é agarrada com você. O seu marido é agarrado com você. Esse é o lugar que Deus planejou. E Ele te trouxe na igreja, porque Ele quer que você volte para esse lugar. Ele quer consertar o seu casamento, consertar a sua empresa, consertar a sua saúde. Ele quer trazer você de volta para o seu lugar de origem, porque Ele criou você para isso. Quando Jesus chegou lá em Cesareia de Filipe, o que Ele falou para os discípulos? Cesareia de Filipe é uma grande montanha, um bloco único de pedra. E caem os pedriscos que vão se soltando da rocha e formam o leito do rio. É uma das 4 fontes do rio Jordão, Ebânias. E lá onde Jesus reuniu com os discípulos em Cesareia de Filipe, Ele falou assim, olha Pedro, tu és Petros, uma pedrinha igual essas que tem no rio, e você saiu daquela pedra, aquela rocha, e sobre essa rocha que sou eu edificarei a minha igreja. Então Pedro, você tem que voltar para lá, porque lá de onde você saiu tem um lugar com a sua marca, com o seu nome, é lá com a sua promessa, com a bênção que eu tenho para você, é lá. Você tem que voltar para a rocha, você tem que se colocar lá de novo, senão você não vai prosperar. Largado no leito do rio, como uma outra pedra qualquer, para ser pisado pelos homens, você não vai prosperar. Mas quando você se liga na rocha, quando você volta para lá, aí você vai ter uma transformação na sua vida, porque aí você vai receber da rocha, você vai cumprir o seu propósito, você vai estar no lugar que Deus planejou para você. Então Páscoa significa Pessah
em hebraico significa passar por cima. E na origem da palavra significa passar por cima de algo. Eu estou passando por cima dessa caixa de som. Passei por cima. Isso é pensar. Ou seja, para Deus passar por cima da sua casa e abençoar você, precisa ter algo ali. E o que tinha naquela casa que o Senhor passava por cima? O que tinha naquela casa? O sangue do quê? Do sacrifício de um cordeiro. Quando o anjo da morte vai passar por cima da sua casa, ele não vai tocar em você quando tiver o que lá embaixo? O sangue. Por isso, irmãos, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não importa o nome da sua religião, católico, evangélico, seja lá o que for. Se não tiver isso aqui, o sangue do Cordeiro, não tem salvação. Jesus disse isso. Fora de mim não há salvação. Por isso que a Páscoa é tão importante. E você vai entender hoje os elementos da Páscoa. Porque sem esses elementos não há cristianismo, não há salvação. O primeiro elemento, Êxodo capítulo 1, verso 13. Primeira coisa, para que haja a Páscoa, precisa haver um povo escravizado pelo diabo, escravizado pelo pecado. Precisa haver um povo sofrendo. Se não houver isso, não há salvação. Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os perdidos, para as ovelhas perdidas de Israel. Eu vim para os doentes. Ele é chamado do médico dos médicos. Ele é o advogado. Advogado é para quem? É para quem está sendo acusado. Lá em 1 João capítulo 1 fala que ele é o nosso advogado. Se ele é o seu advogado, é porque alguém está te acusando. E se alguém está te acusando, irmão e irmã santos, é porque você é pecador. E você precisa entender isso. Porque às vezes Satanás colocou no seu coração um espírito de arrogância e soberba, que você acha que é melhor que os outros. O Christian precisa de Jesus porque ele é pecador. Eu não. Eu sou santo, sou melhor que o Christian. Será? Será que se a gente pegar a sua vida inteira, você é melhor que o Christian, é melhor que o Fred, é melhor que a Isabela, é melhor que a Alessandra, é melhor que alguém? Ou a palavra de Deus diz: se você chega numa festa, sente no último lugar, porque o Senhor da festa vai lá te chamar e colocar você no lugar de honra. Agora, se você chega na festa e senta no primeiro lugar, corre o risco do Senhor da festa ir lá e tirar você de lá, porque ali é lugar de outro mais honrado que você, e te mandar lá para o fundo, e você vai passar vergonha. Tem muita gente achando que é bom demais para precisar de Deus, é bom demais para louvar, é bom demais para orar, é bom demais para ir na igreja toda semana, é bom demais para dar oferta, é bom demais. Você não precisa de Deus. A primeira coisa que precisa haver para ter uma Páscoa é um povo escravizado, consciente que está precisando de salvação. E diz ali: então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, verso 14, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, em todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Quem aqui precisa de um alívio? Quem aqui precisa de uma bênção de Deus na sua vida? Porque tem alguma área da sua vida que está precisando. Todos nós. Todos nós. E se não é você, é o seu parente? Porque às vezes tem alguma área da sua vida que já está legalzinha. Glória a Deus. Mas irmãos, e amanhã? Será que você vai ter uma vida perfeita? Todos nós precisamos de Deus. Quando Maria encontrou com Isabel, sua prima, que já estava grávida de João Batista, 6 meses. Quando ela encontrou com Isabel, a palavra de Deus fala que Maria fez um cântico.
Porque Isabel falou: que honra é essa de eu me encontrar com a mãe do meu Senhor, porque o filho no meu ventre se moveu ao ouvir a sua voz. E ela disse: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria não se achava melhor que ninguém por ser mãe de Jesus. Ela falava: eu também preciso de um Salvador, porque eu também estou sendo acusada pelo diabo, porque eu não sou perfeita, eu também preciso de um Salvador. Entenda, a palavra de Deus é para todos. Em nenhum momento, em nenhum lugar da Bíblia, a palavra de Deus diferencia algum ser humano dos outros. O único que é diferenciado é Jesus. Elias, com todos os seus poderes, Moisés abrindo o mar, nunca foram diferenciados. Deus falou que Moisés falava com ele face a face. Deus falou que Abraão era o pai da fé. Deus falou que Davi, um homem segundo o coração de Deus. Deus falou de Daniel, um amigo de Deus. Deus falou de João Batista, voz que clama no deserto. Mas em nenhum momento Deus falou que eles não precisavam de um Salvador. Mas nós homens fazemos isso. A gente cria ídolos, a gente diferencia as pessoas. A gente vê aquele que a gente olha: ah, ele está bem vestidinho, bem arrumadinho, gostei dele. Ah, aquele ali está usando uma cor que eu não gosto, não gostei dele. A gente julga as pessoas, mesmo sem conhecer. A gente sentencia. E o Senhor está dizendo: o primeiro elemento para ter uma Páscoa, o primeiro elemento é você ter um povo que está sendo escravizado. É você ter pessoas que estão precisando de um Salvador. E eu quero perguntar para você: tem alguém aqui que precisa de um Salvador? Eu preciso. Essa é a hora, irmã, que você tinha que levantar o braço. Alguém aqui precisa de um Salvador? Faz o sinal para ele. Porque eu não posso te salvar, mas ele pode. Ele pode. É só ele. Não tem outro. E ele está aqui. Porque ele está em todos os lugares. E ele está aqui porque nós chamamos, nós convidamos, nós fizemos essa igreja para reunir com ele. Ele está aqui hoje. Ele está aqui. E ele pode começar a mudar a história da sua vida agora. O passado não tem como mudar. Mas o futuro tem. O segundo elemento, Êxodo capítulo 3, verso 7. O segundo elemento da Páscoa é um Deus todo-poderoso que ouve o clamor do seu povo. Outro dia eu estava passando na rua e estavam carregando em procissão uma imagem. E todo cuidado para que não tropeçasse, para que o carro não batesse, porque se ela caísse no chão, se espatifava. O Deus que tem poder para te salvar não cai no chão e se espatifa. Não é um Deus que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda. Muitas vezes, irmãos, nós vemos pessoas com uma fé genuína, uma fé verdadeira, porém aquela fé está direcionada para a pessoa errada. A palavra de Deus fala: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há no céu, na terra, debaixo da terra. Não se prostrarás diante delas, não as servirás, não lhes prestarás culto. Então, irmãos, a palavra de Deus nos orienta. Ela nos conduz para esse Deus, o Criador do céu e da terra, o Todo-Poderoso. É Ele que te vê, é Ele que te conhece, e é Ele que pode perdoar os seus pecados, desde que você se apresente para Ele com um coração sincero, porque Ele sonda seu coração. O Salmo 139 fala: Senhor, Tu me sondas e me conheces. O Senhor te sonda, Ele sabe o que você está pensando aí agora. E eu quero falar para você: não tem nada mais importante agora do que você ouvir essa mensagem. Eu preciso de 30 minutos. Não tem nada mais importante para você fazer, porque pode ser que você saia daqui hoje tendo virado a chave para uma mudança profunda na sua vida. Talvez você saia daqui hoje e fala: pastor, daqui 10 anos você fala: pastor, aquele dia Deus virou uma chave na minha vida. Eu creio nisso. Êxodo 3, verso 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. Deus está vendo.
Algumas pessoas falam, mas Deus não está vendo aquele alagamento lá no Rio Grande do Sul? Deus não está vendo a pessoa que nasce com um problema de saúde? Deus está vendo. Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Deus tem que ouvir o seu clamor. Porque o mal que entrou no mundo não foi feito por Deus. Foi feito pela desobediência do homem. Desde a fundação do mundo, desde a primeira queda, seu avô, seu bisavô, seu tataravô, todos eles, nenhum deles foi perfeito. E toda vez que pratica o mal, está acrescentando maldição sobre quem? Sobre si mesmo e sobre os seus descendentes. Lá em Deuteronômio 30 fala, ouve a palavra do Senhor e cumpre os seus mandamentos, para que a bênção de Deus venha sobre ti e sobre a tua descendência. Então, se a bênção vem sobre você e sobre a sua descendência, a maldição também pode vir. E ficamos culpando Deus, mas Deus na verdade é o seu Salvador. Ele não é aquele que trouxe o mal sobre você. Mas aí ele continua dizendo, verso 8, eu conheço o seu sofrimento, verso 8 agora, por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios. É esse o Deus que nós estamos falando. É um Deus vivo, que age na sua vida, que fala com você, que te dá sonhos, que te dá revelação. Quando você abre a Bíblia para ler, você sente a presença dele. Ele te mostra um versículo, inspira você, e você tem convicção que aquela palavra é para você, e vai acontecer na sua vida. É esse Deus que eu estou falando, um Deus que ouve o seu clamor e desce, e vem até você. Ele desce, presta atenção, Salmo 18 fala isso, eis que o Senhor se levanta do seu trono, e nas asas do querubim voa, e vem sobre nós, para nos salvar. Ele vem, a gente é que tinha que ir, né? Mas ele vem, o Todo-Poderoso vem, porque Ele quer te salvar, Ele quer te abençoar, Ele quer te ajudar. E isso muda o nosso foco, porque a Páscoa não é para nós, é para Ele. E você tem que olhar para Ele, porque Ele que está vindo. E Ele fala aqui, conheço o seu sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e fazê-lo subir daquela terra para uma terra que manda leite e mel. Oh maravilha, quem quer essa terra? Eu quero essa terra, irmãos, eu quero essa terra. A Alessandra fez uma vez essa oração, sabia? No dia que ela fez essa oração, ela me conheceu. Deus falou, agora eu vou te apresentar a terra que manda leite e mel. Fala a verdade, não é? Romanos 10:13 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Irmãos, Deus falou demais comigo em alguns textos nessa mensagem. E um dos textos que Deus falou comigo até de noite nos sonhos, foi quando aquele homem estava na cruz com Jesus. Aquele homem, o criminoso de um lado, um criminoso do outro lado. Por coincidência, o criminoso do lado direito se salvou, o criminoso da esquerda foi para o inferno. E aí, irmãos, o que acontece lá? Brincadeira, tá? Brincadeiras à parte. O que aconteceu? Aquele criminoso teve tempo de ir para a igreja? Responde para mim. Ele teve tempo de dar oferta e dízimo? Ele teve tempo de parar de fumar, parar de beber, usar roupa mais comprida, cobrir os peitos? Teve tempo? Mas ele foi perdoado de todos os seus pecados. Hoje eu estou falando de salvação. Depois da salvação você tem um caminho para caminhar, que nós vamos falar daqui a pouco. Não exija de quem chegou aqui hoje, que já tenha feito uma caminhada. Quem chega aqui hoje pela primeira vez, é igual o criminoso da cruz, está conhecendo Jesus hoje. Estou conhecendo a salvação agora. Alguém me convidou, vim no culto, não sei nada da Bíblia, estou conhecendo agora. Calma, essa pessoa precisa encontrar a salvação. Depois ela vai ter a vida toda para caminhar um caminho de santidade, para vencer o deserto, para vencer o exército do faraó, para vencer o mar que tem que se abrir, até chegar na terra prometida. O terceiro elemento, além de um Deus que salva, é um cordeiro. Por que o cordeiro? Porque a palavra de Deus fala que o castigo do pecado é a morte. Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus fala que a alma que morrer
que pecar, esta morrerá. Então o Senhor falou: olha, eu não quero que vocês morram, eu não quero que vocês paguem o preço do seu pecado, porque é muito alto. Então vocês vão sacrificar um cordeiro. Mas para você lembrar que o seu pecado é culpa desse sacrifício, o cordeiro tem que ser sem defeito. Para que você lembre que um cordeiro sem defeito paga o preço de um cordeiro pecador. É como se você fosse para a forca, para ser enforcado por causa dos seus crimes, e de repente alguém chega, seu irmão mais velho, e fala: olha, me enforca no lugar dele. E de repente você é liberto e nem sabe por quê. Mas quando você dá a volta no quarteirão e vai embora, você vê lá na forca o seu irmão mais velho, que substituiu você. Por quê? Porque, irmãos, Deus é justo. Ele não pode abençoar um pecador. Quando aquele homem que era cego foi curado, os religiosos perguntaram: como é que você foi curado? Ele disse: um homem que eu nem conheço me mandou lavar os olhos no tanque, eu lavei e fiquei curado. Eu creio que foi Deus. E aqueles religiosos falaram: você está querendo ensinar para nós a religião? Nós somos doutores da lei, você não é nada. E aí o que ele disse? Eu sei que eu não sou nada, mas uma coisa eu sei: Deus não ouve pecadores. Aquele homem que me curou é santo, porque senão Deus não tinha ouvido ele. O terceiro elemento é um cordeiro. Você precisa que Jesus substitua você. Por isso que eu falei no início que você tem que saber que você é pecador, que você falha, às vezes até sem querer. Mas isso não te diminui diante de Deus, porque Deus sabe os seus pecados. Se você vai diante de Deus, você cresce, Ele te recebe. E então, precisa de um cordeiro que eles tiveram que sacrificar e comer para a jornada que eles teriam saindo do Egito. Presta atenção nesse ponto. Êxodo 12, verso 7, por favor. O povo estava sacrificado como escravo no Egito. Trabalho pesado, fazendo tijolo, trabalho na fazenda, no campo, trabalho carregando pedra para construir as obras do Egito, aquelas pirâmides e tudo mais. Dizem os achados históricos aí, arqueológicos, que todo o delta do Nilo, aquelas cidades ali, naquele delta, foram construídas com trabalho escravo, incluindo os judeus, porque não eram só eles que eram escravos. Mas ali, Êxodo 12 fala: tomarão do sangue, o porão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas que o comerem. Presta atenção. Quando eles estavam sacrificando ali, estavam vivendo como escravos, eles estavam doentes, machucados, feridos. Quando eles comeram daquele cordeiro, se preparando para a viagem, para essa nova vida, libertos, a Bíblia fala que saíram do Egito sem nenhuma doença, não havia ninguém doente entre eles. 600 mil homens, mais mulheres e crianças, e mais uma grande quantidade de gente misturada, que a Bíblia não fala quem eram, mas a gente entende que eram outros escravos que não judeus, e até mesmo egípcios que viram as obras de Deus e foram embora com eles. Então veja, não tinha ninguém doente, porque quando você come da carne do cordeiro, ela sara o seu corpo. Jesus falou na Santa Ceia: tomai do meu corpo, coma o pão, este é o meu corpo que é dado por vós. O que acontece quando você come o pão da ceia? Você está fazendo parte do corpo de Cristo. E quem que é o corpo de Cristo? É a igreja. Não essa igreja aqui, física, paredes, janelas. A igreja é formada pelas pessoas que entregaram a vida a Jesus e são o corpo de Cristo na terra. Só Deus sabe quem é a igreja. Você sabe quais surpresas você vai ter no céu? Se você for para lá, você vai ter 3 surpresas. Primeira surpresa, quando você chegar no céu, você morreu aqui,
Acordou no céu, você vai falar: onde é que eu estou? A primeira surpresa. Você vai se assustar, porque você vai falar: tudo que estava na Bíblia era verdade. Olha só as coisas que tem aqui. Você vai se assustar. Vai ser a primeira surpresa. Segunda surpresa que você vai ter no céu: cadê o fulano? A terceira surpresa: você aqui? Porque algumas pessoas, irmãos, que acham que vão subir, não vão. E outras que acham que não vão subir, vão. Que nem aquele da cruz. São surpresas. E é isso que o Cordeiro faz. Ele vai te alimentar para essa jornada. Porque quando você entrega a vida a Jesus, você é salvo, mas agora você começa a sair do Egito para a terra prometida. Você vai enfrentar deserto, vai enfrentar exército do Satanás, você vai enfrentar irmãos falsos, traidores, mentirosos, enfrentar pessoas no mundo querendo tentar você para quebrar o seu casamento, para quebrar a sua empresa, para trair sua esposa. Você vai ter que enfrentar tudo isso. Quarto elemento é o momento de decisão. Êxodo 12, verso 11. Põe para nós, verso 11. O momento de decisão na ceia. Porque ali é firmada uma nova aliança entre você e Deus. Quando você come do cordeiro, quando você pega o sangue e passa na porta, você cria uma nova identidade. Todos os egípcios que passavam na rua sabiam dizer qual casa era do povo de Deus. E assim tem que ser aqui também no mundo. A pessoa que passa na sua rua tem que falar assim: essa aqui é casa do crente, aquela ali não, aquela ali é casa de crente, aquela ali não. Porque tem que haver uma nova identidade, tem que haver a marca do sangue. Só que o sangue não é o sangue de cordeiro que passa na parede, agora é o sangue de Jesus que passa na sua vida inteira. Por isso que a palavra fala que você tem que estar mergulhado no sangue de Jesus. Ele disse na ceia: tomai e bebei esse cálice, que é o cálice do meu sangue. Você tem que tomar o cálice dele e se identificar com ele, ser um com ele, falar igual ele, andar igual ele, viver igual ele, fazer as mesmas obras que ele. Não dá para falar que é crente e ter uma vida igual ao mundo, porque a vida do mundo não é a vida de Deus. Não se engane. Não se engane, porque Deus não abre mão disso. Ele não vai abrir mão da sua santidade. Êxodo 12, 11. Dessa maneira comereis: lombos tingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, que é a palavra de Deus. Comereis com pressa, porque a Páscoa você vai passar e vai para outro lugar. Quando você entrega a vida a Jesus, você vai entrar numa nova fase da sua vida. Você agora é crente, é cristão, é a pessoa de Deus, é da igreja. Você é outro tipo de ser humano, não é o mesmo ser humano que era antes. Mateus 26, abre para nós, por favor. Mateus 26, verso 26 também. Quando Jesus instaurou a ceia, Ele falou: vocês vão fazer isso como memória de mim. Por quê? Porque não é todo dia que é nova Páscoa. Não, a Páscoa foi 2000 anos atrás. Nós estamos comemorando aqui, lembrando o que aconteceu lá. Por isso que a gente não mata cordeiro de novo. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu e deu aos discípulos dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. 27. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos dizendo: bebei dele todos. Verso 28. Porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Você quer a remissão dos seus pecados? Quer que Deus perdoe seus pecados e apague o castigo que vem sobre o pecador? Porque se eu for lá e roubar alguma coisa, a doutora Fabiana, que é advogada, vai falar: pastor, a lei diz que o senhor vai pegar 3 anos de cadeia, porque o senhor roubou. Então, quando você quer o perdão de Deus, você precisa que Ele apague a condenação do seu pecado.
Não é só dizer para você, eu te perdoo. Ele precisa ir lá, nas consequências, e resolver o problema. E aí como é que faz? Tem que ser um Deus vivo, tem que ser um Deus poderoso, e tem que ter alguém que paga o seu preço, que fica na cadeia os 3 anos no seu lugar. Por isso que quando Jesus morreu, a palavra de Deus fala que ele foi até o Hades, ele foi até o inferno, porque ele foi lá, pagar o preço de cada um dos seus pecados. Ele foi lá pagar o preço de cada pecador. Ele foi lá sofrer tudo o que tinha que sofrer, para depois voltar e falar, eu paguei. Por que ele falou de muitos e não de todos? Porque depende de você aceitar ou não. A salvação é para todos, mas nem todos querem. Jesus falou isso em João 3, verso 19, a luz veio para todos, mas nem todos quiseram a luz, porque as suas obras eram más. Então a pessoa não quer a luz. Quando repetimos a ceia, estamos falando para o Senhor, Senhor, nós lembramos tudo o que o Senhor fez por nós, e nós estamos confirmando o nosso compromisso. Por isso que todo mês a gente faz ceia na igreja, para firmar o compromisso. Se você escorregou, se você fez algo errado, vem para a ceia, pede perdão a Deus, chora nos pés do Senhor e sai daqui arrependido para nunca mais fazer. Ele vai te perdoar. O 5º elemento da ceia é uma marca de identidade na sua vida, que é o sangue do Cordeiro. A casa tinha que ter o sangue, porque senão o anjo da morte entrava ali e matava o primogênito, e matou o primogênito de pessoas, de animais, de tudo, porque Deus falou, estou mostrando que no céu, no julgamento eterno, vai ser séria a coisa. Eu estou mostrando para que vocês vejam que vai ser séria a coisa, que não é brincadeira, porque tem gente que brinca com a fé. Vem para a igreja, volta, sai, vai para o mundo, volta para a igreja, volta para o mundo. Aí é casado, mas fica arrumando namoradinho, escondido, trocando mensagem no celular. Cuidado, de Deus não se zomba. A Páscoa tem essa finalidade, lembrar que é sério, é sangue, irmãos. O mundo fala que está tudo bem, que pode tudo, cuidado, porque Jesus disse que a porta não é larga não, a porta é estreita. Êxodo 12, fala, tomai um molho de isopo, que é um arbusto, molha no sangue, passa na verga da porta, porque o Senhor passará a ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas ombreiras, o Senhor passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre nas vossas casas. Presta atenção, você tem passado o sangue de Jesus na sua casa, para que o destruidor não entre na sua casa. Cuidado, porque nós estamos caminhando para a terra prometida. É terreno de guerra, é deserto, é mar, é guerra com o exército de Faraó. Nós estamos lutando contra demônios. Lá em Efésios 6 fala, verso 12, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os espíritos malignos. Então você precisa vigiar e orar, para não cair em tentações. Em João 19, verso 30, põe para mim por favor, João 19, 30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Verso 34, mas um dos soldados, abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Por que isso? Para mostrar que ele deu tudo, acabou o sangue dele, ele deu todo o sangue, não ficou mais nada, saiu água, saiu líquido do corpo, não tinha mais sangue. E olha só, aquele que viu isso e testificou, que é João, sendo verdadeiro seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. A Páscoa é para você crer em Deus. Pode comer ovo de Páscoa, coelhinho, não tem problema, mas a Páscoa é para você crer em Deus. É para que você creia que não é mentira, não é invenção, é real. Tem mais evidências históricas e arqueológicas de Jesus
do que todos os imperadores romanos junto. Presta atenção nisso. Deus deixou evidências. Não é conversa fiada. Sexto elemento da Páscoa é uma passagem do anjo da morte sobre a família protegida, e o destruidor não entra na sua casa. Posso dizer, ouvir um amém? Deus está te falando, olha, quando você entrega a vida a Jesus, e o sangue do Cordeiro é derramado sobre você, o anjo da morte não vai mais tocar em você. Isso é muito sério, irmãos. Satanás não tem mais poder de tocar em você. Pastor, então por que acontece coisa errada ainda na minha vida? Alguns motivos. Primeiro motivo, você não tomou posse da sua autoridade e não expulsa Satanás da sua casa. A gente liga o seu computador e está lá a pornografia. A gente liga a sua televisão e está lá as coisas erradas que não devia estar passando. A novela. A gente vê que você não limpou ainda a sua casa das influências da vida passada. Segundo motivo, porque às vezes nós damos brecha, decisões erradas, sem sabedoria. Falta proteger, oração, ler a Bíblia, jejum. E eu não estou falando de se matar de jejuar não, irmão. A Bíblia tem um exemplo de jejum de 21 dias de Daniel. A Bíblia tem um exemplo de jejum de 40 dias de Moisés, que estava na presença de Deus na glória, e Jesus no Novo Testamento. Não estou falando para ninguém se matar, mas é porque a gente às vezes não está fazendo nem o mínimo. Quando Jesus chamou os discípulos para orar com ele chegou, estavam todos dormindo. Aí o inimigo entra. Você dormiu. E aí o que Jesus falou? Nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo. Então se programa. Acorda de manhã, ao invés de pegar o celular, ora. Aquele grande jogador de basquete americano, Kobe Bryant, ele falou numa entrevista, todos os dias, quando ele acorda, ele tirava 15 minutos para meditar. Meditar com Deus. Ah, mas ele é o Kobe Bryant, o cara mais ocupado, não tinha tempo para nada, porque ele acordava 4 da manhã para treinar, mas ele encontrava 15 minutos para meditar na presença de Deus. E você não está fazendo nem 15. Será que a gente é tão ocupado quanto ele? Daniel orava 3 vezes por dia, o homem que governava toda a Babilônia. Será que a gente tem tanta ocupação quanto Daniel? Irmãos, nós precisamos vigiar, porque o anjo da morte passa. E se você estiver preparado, e o que ele fala? O povo tinha que estar pronto e não sair de casa até que saísse o amanhecer. Não sair para fora. E às vezes você tem tido lutas porque sai para fora. Está na igreja, mas um pé na igreja, um pé no mundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Romanos 6, verso 4. Porque fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. É vida nova. Aquele que mentia, aquele que roubava, aquele que falava palavrão, aquele que enganava o próximo, aquele que traía a esposa. Todos nós aqui sabemos. Aquele que não orava, aquele que não jejuava, aquele que não lia a Bíblia. Irmãos, eu vi um trabalho científico essa semana, maravilhoso. Uma universidade, eu esqueci o nome, eu estou tentando lembrar o nome, não estou conseguindo. Uma universidade americana fez um trabalho super legal. É uma universidade que tem uma faculdade de medicina e tem um curso de neurociência, que é famoso. Eles estudam seu cérebro, tá? As conexões nervosas do seu cérebro. Eles fizeram um trabalho, pegaram um grupo grande de pessoas, isso aí foi publicado, e eles pegaram um grupo que tinha a seguinte coisa: lia a Bíblia uma vez por semana.
não mudou quase nada no cérebro. Lia 2 vezes por semana, nada. Lia 3 vezes por semana, fez um sinalzinho michuruca. 4 vezes por semana, o cérebro da pessoa deu um pico de reação. Igual aquele eletrocardiograma. Deu um pico de reação. E houve uma distribuição de neurohormônios pelo corpo da pessoa, que mudou. Eles falam que é como se fosse uma explosão de hormônios que muda a atitude da pessoa, o bom humor da pessoa, a sua capacidade de raciocínio, a sua facilidade de relacionar com as pessoas. É incrível, gente. Você tem que ver o impacto. E eles falam que quando você lê a Bíblia 1 vez por dia, esse estado de alto desempenho neurológico continua. Então veja, a ciência já está comprovando que quando a gente vive uma novidade de vida, tudo melhora. Eu vi uma vez um artigo da revista Ciência e Saúde Americana, falando que os cristãos que são fiéis, que vão na igreja e tal, têm a vida cristã mesmo, reduzem 35% o risco de acidente. 35%. Por quê? Porque não entra em lugar errado, não entra em bagunça, em briga, em confusão, não mexe com quem está usando droga. Olha só. Irmãos, é novidade de vida, afasta a morte de você. Afaste a morte da sua família. Ande de novidade de vida. 7º, são 8. 7º sinal, elemento da Páscoa, é uma peregrinação. A família, depois da libertação do Egito, começaram uma peregrinação. Andaram pelo deserto, andaram pelo mar que abriu, andaram até a terra prometida, venceram batalhas. Deus está falando para você que você vai ter que começar uma nova fase na sua vida. Mas, Êxodo 13, põe para nós aí o 21. O Senhor, vamos ler juntos? Estamos finalizando. O Senhor... E durante a noite... Amém? O crente anda de dia e de noite, irmãos. Por isso que você prospera mais que quem está no mundo. Porque Deus ilumina o dia, ilumina a noite, não tem mistério, não tem medo. O Senhor vai abrindo as portas, você nem sabe como. Ele começa a te dar vitória, te dá vitória, te dá vitória. Você nem sabe como. Ele começa a colocar coisas na sua vida que você nem imagina de onde vieram. Quantas vezes eu e a Alessandra já vimos esse mês a conta, como é que fechou? A gente não ganhou todo esse dinheiro. Como é que a gente pagou tudo? Como? Uma vez eu falei com Deus, eu tinha que pagar um cartão todo mês, eu não tinha o dinheiro. Eu falei, Senhor, me ajuda, eu preciso pagar. 6 meses, o dinheiro surgia, não sei de onde. Gente, Deus quer que você entenda isso. Ele vai ser a coluna de fogo à noite. Ele vai ser a nuvem de dia para cobrir você, proteger você, orientar você. E você, o que nós estamos precisando é ter mais comunhão com Deus. Porque a gente acorda de manhã... Não tenho nada contra o celular, tá? Mas a gente vai e liga o celular antes de falar bom dia para a esposa, ou para o marido, ou para o pai. E a gente fica escravo do que alguém mandou para você. Uma piadinha, uma mensagem, um não sei o quê, uma crítica. E você vive a vida dos outros. Faz uma prova com Deus. Faz um voto que o primeiro tempo do dia é dele, é de Deus. Acorda e vai orar. Ajoelha no pé da cama. Denzel Washington, que eu falei aqui agora, ele fala no Oscar, ele falou para todo mundo ver. Ele falou, olha, coloca o seu chinelo embaixo da cama, para quando você acordar de manhã, você tem que ajoelhar para pegar o chinelo lá embaixo, e você lembrar que você tem que orar. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso é novidade de vida. É você ter combinado coisas com Deus. É você ter hábitos que te levam para mais perto de Deus. Tem gente que é crente, a gente pega o celular, pega lá o Spotify, tem lá a playlist do Wesley Safadão, tem playlist do Pagodinho, Zeca Pagodinho, mas não tem uma playlist de Deus. Vai na casa da pessoa, nunca se ouve um louvor.
O vizinho fala, aí mora crente, não sabia, nunca ouvi nada de Deus nessa casa. Nós precisamos ter novidade de vida. Não tenho nada contra a música sertaneja, você pode ouvir o que você quiser. O que eu estou falando é que nós precisamos mudar a nossa vida, senão a gente não vai mudar os frutos. A gente não vai colher as bênçãos de Deus, se a gente continuar vivendo sem Deus. 1 João 3,6 fala dessa peregrinação. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Porque todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Olha como é sério. 1 João capítulo 3, verso 6. Se você não está conseguindo vencer o pecado, é porque você está precisando conhecer mais a Deus. E a Páscoa é para revelar para você o plano de Deus. E finalizando, o último elemento da Páscoa é a terra prometida. A palavra de Deus fala que há momentos na nossa vida que são difíceis. E eu queria passar um vídeo que eu separei aí, é rapidinho, é 50 minutos, é rapidinho. Ó, vocês vão ter saudade de mim o dia que eu morrer, viu? Ó, podia estar pregando mais. É rapidinho mesmo o vídeo, porque eu sei que o horário já avançou. Mas eu queria que você visse. No mundo tereis... Eu, quando vi esse vídeo, eu já tinha visto uma vez um pedaço de uma entrevista com esse rapaz. Mas esse vídeo fala de uma pessoa que não está preso nas coisas que o mundo valoriza. Ele está vivendo no mundo e relacionando com as pessoas, mas a sua esperança, a sua mente está lá no céu, na vida eterna, no dia que ele vai estar com o Senhor, um corpo perfeito, uma vida perfeita, sem nenhum problema. Então ele conseguiu viver com os pés na terra e a cabeça no céu. Esse é o clímax da Páscoa. É quando a gente consegue entrar na terra prometida antes de morrer. Quando você consegue viver aqui nessa terra, como Jesus viveria se estivesse no seu lugar. Dá para passar o vídeo aí, irmãos? No mundo tereis aflição, certo? Então não tem como eu dizer para você que é fácil. Porque se o próprio Mestre, se o Messias que nasceu perfeito, tanto em sua forma física quanto em seu caráter, sofre aflição, que dirá eu que sou falho? A vida é aflita, o mundo é assim. Esse rapaz, ele tem problemas de saúde, ele usa muletas, ele anda com muita dificuldade, trabalha vendendo coisas no semáforo, e ele, se você puder ver esse vídeo, é incrível, ele prega melhor que eu 10 vezes. Então, a obra que Deus faz na sua vida, às vezes a gente coloca assim, se eu tivesse a inteligência da pastora, se eu tivesse a sabedoria do Felisberto para fazer negócio, se eu tivesse a fazenda do Fred, se eu tivesse o talento da Gisele, que canta aqui com essa voz incrível, a gente fica sempre colocando assim, né, que falta algo para a gente.
Será que Deus esqueceu de você? Será que você veio faltando algo? Que na hora que Deus foi fazer você, Ele esqueceu de colocar farinha, o ovo, o óleo? Será que faltou alguma coisa? Não faltou não. E na Páscoa, a coisa das coisas, estão tantas coisas incríveis, mas uma das coisas mais incríveis é que o Senhor transformou um povo escravo, que não tinha nada, cheio de problema, de doença, de saúde, morrendo de tanto trabalhar, açoitados. Ele transformou esse povo num povo saudável, que saiu do Egito com todos os tesouros do Egito, para uma vida nova numa terra que emana leite e mel. E até hoje é a nação que mais ganhou prêmios Oscar no mundo, são os judeus. Você sabia disso? Desculpa, prêmio Nobel, falei errado, não é Oscar não. Oscar eu não sei, tá? Porque a maioria dos diretores de Hollywood são judeus, mas diretores e donos de empresas de cinema. Veja, uma nação que passou tudo o que eles passaram no Holocausto, hoje é uma das nações mais prósperas do mundo, que tem o maior número de prêmios Nobel do mundo. Deus está nos mostrando que Ele não está preocupado com o seu passado. Ele está preocupado com o que você quer fazer daqui para frente, junto com Ele. Junto com Ele. O que você quer que o Senhor faça com você? Qual é a novidade de vida que você tem sonhado? Você acha que Deus não é poderoso para realizar seus sonhos? Mas o que esse rapaz fala no vídeo? Que todo dia ele acorda para trabalhar, que no mundo a gente tem aflições. O próprio Filho de Deus morreu, sofreu, para depois ressuscitar. Então, não tenha medo das lutas, porque com Deus você vai muito, muito além do que você iria sozinho.